Olá, boa noite. Minas investiga 6 casos de flurona, infecção simultânea por gripe e Covid. Pacientes com sintomas respiratórios estão lotando unidades de saúde por todo o estado. E será que podemos tomar por conta própria remédios para combater sintomas gripais? O Jornal Minas está no ar. Enfim, o Brasil vai começar a vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. As regras da vacinação foram informadas hoje em coletiva de autoridades do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que não será cobrada a receita médica no ato de vacinação das crianças, mas manteve a orientação para que os pais procurem a recomendação prévia de um médico quando for possível. Os pais serão soberanos na autorização da vacinação das crianças. Os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei, né? As crianças, elas têm que ter um responsável, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui é mais reiterar na proteção dessa criança. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa, com todos aqueles critérios. E que nós sugerimos, sim, alguma ordem de prioridade, lembrando que as 2 primeiras são as prioridades norteadas por dispositivos legislativos, no caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19. A vacina que será aplicada nos pequenos é a Pfizer. O intervalo entre as doses será de 8 semanas, maior do que determina o fabricante, que é de 3 semanas. Os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias, até 8 semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Estão previstas para o primeiro trimestre 20 milhões de doses destinadas a este público, com o primeiro milhão chegando ao país no próximo dia 13. Ainda nessa edição, a gente volta a falar sobre a situação da pandemia no estado. Pelo menos 314 municípios mineiros estão na rota de temporais até essa quinta-feira, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia. Todas as regiões do estado podem ser afetadas. No sul do estado, há cidades que enfrentam a chuva constante há vários dias. É o caso de Soledade de Minas. Imagens desta quarta-feira, feitas por moradores, mostram o momento em que cabeças de gado tentam fugir da enchente, atravessando uma área alagada com a água até no pescoço. Há uma semana chove muito todos os dias. Tanto na zona urbana quanto na zona rural, há vários pontos de alagamentos. A ligação entre a cidade e Carmo de Minas pela zona rural está interrompida devido à elevação do nível do Rio Verde. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 500 famílias moram em áreas de risco em Soledade de Minas. Em Ouro Preto, na região central de Minas, cerca de 30 pessoas tiveram que deixar suas casas após o deslizamento de um barranco no bairro Padre Farias. 8 casas tiveram que ser interditadas. A Defesa Civil monitora a área e faz vistorias diariamente. Como o solo segue encharcado, a volta dos moradores ainda deve demorar, já que há preocupação com novos deslizamentos no local. Um trecho da MG-50 está interditado desde ontem após um barranco deslizar e ameaçar a pista na região de Juatuba, na Grande BH. Existe risco de queda de árvores de grande porte e mais deslizamentos de terra. A chuva dos últimos dias pode ter sido a causa da erosão. O trânsito foi desviado para dentro da cidade de Juatuba. A PM rodoviária e a concessionária que administra a rodovia estão no local para suporte e segurança. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas também foi acionado. Famílias de uma área considerada de risco pela Defesa Civil de Betim, na região metropolitana da capital,
conseguiram na Justiça o direito de permanecer no terreno enquanto discutem compensações para deixarem o local. Uma decisão judicial suspendeu a ordem de despejo que ocorreria hoje. Na véspera de Natal, 75 famílias receberam a notícia de que suas casas seriam demolidas. A Prefeitura de Betim se baseia em uma decisão da Defesa Civil que recomenda o despejo dos moradores devido ao alto risco geológico. A Josilane, que mora no Beco do Fagundes há 32 anos, reclama que após um grave acidente em 2020, a Prefeitura não realizou obras suficientes para a recuperação da região. Dia 24 de janeiro de 2020, aquela chuva forte que deu aí, caiu o talude ali e teve 2 vítimas. Depois disso, a Prefeitura começou a falar que aqui era uma área de risco, que a gente ia ter que sair. Puseram a lona lá em cima, né? A Prefeitura veio e colocou a lona, mas não foi feita nenhuma obra, não. A demolição das casas estava marcada para hoje. Muitos moradores até desmontaram suas casas. Na tarde de ontem, uma decisão judicial impediu a destruição e foi marcada uma reunião de conciliação da Prefeitura com os moradores para o próximo dia 12. Foi uma felicidade tão grande, mas tão grande, que eu creio, pelo amor que eu tenho por Deus e Deus tem por nós, que o céu fez festa. Entendeu? Deus jogou assim, o manto dele assim no chão e acolheu os filhos dele assim e falou, se acalme. Foi a noite que eu tive de sono. A Prefeitura de Betim ofereceu aos moradores 2 opções. Se mudar para um condomínio como esse aqui no bairro Citrolândia, que fica a cerca de 20 quilômetros de onde eles vivem atualmente, ou receber uma ajuda de custo de R$ 450 através do aluguel social. Para os moradores, a mudança não é viável devido à distância. E, segundo eles, o valor oferecido como aluguel social não é suficiente. R$ 450 de aluguel ou ir lá para a casinha lá do Citrolândia. Mas teve vizinho nosso que foi lá para ver a casa não tem água, não tem luz. A dona Antônia mora há mais de 40 anos no mesmo endereço. Recentemente, ela quitou um empréstimo para uma reforma que realizou na casa. Quanto que eu não paguei o banco para fazer bater essa laje? E agora, o que a gente tem é isso aqui da família da gente, o conforto da família da gente. Das 75 famílias que viviam ali, restaram 20, que reiteram a decisão de permanecer no local. É aqui que eu quero ficar, eu quero ir até o fim. Traz um geólogo independente que faça o laudo de moradia por moradia. Se existir de fato, for comprovado com transparência que existe o risco, nós vamos sair, mas só que vamos sair com dignidade. Depois de mais de 11 horas de interdição, o trânsito no elevado Dona Helena Greco, um dos mais movimentados da capital mineira, foi totalmente liberado no final da tarde. O viaduto fica no bairro Carlos Prates, entre as regiões Noroeste e Centro. O trecho estava interditado desde a noite de ontem, depois que um caminhão bateu na estrutura e danificou uma das pilastras de sustentação do viaduto. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, 3 caminhões atuaram na reposição da viga. O condutor que provocou o acidente fugiu e ainda é procurado. A seguir, aumento dos casos de Covid e gripe pressiona serviços de saúde. Belo Horizonte teve que reabrir dezenas de novos leitos de enfermaria hoje. E qual o risco de se automedicar para atenuar os sintomas gripais? A gente volta já já. Esta semana, o programa Palavra Cruzada recebe o arquiteto e urbanista Gustavo Pena, um dos profissionais mais respeitados da área no país pela história que construiu literalmente não só em Minas Gerais, mas em outros estados. Gustavo nos revela curiosidades da profissão, detalhes da trajetória e os desafios de transformar as cidades em lugares gentis, de pleno convívio e encontro entre as pessoas. Eu espero você! Sabor e Afeto, as receitas e histórias da comida mineira. Um programa que provoca memórias e recordações em cada prato.
E ainda viaja pelos caminhos de Minas, conhecendo as cozinhas, quintais, fogões, onde são preparadas estas delícias. Toda quinta, 8 da noite. Reapresentação domingo ao meio-dia. Minas investiga 6 casos suspeitos de flurona, que é a dupla infecção por Covid-19 e influenza, a gripe, ao mesmo tempo. O estado registrou mais de 4.500 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o maior número de infecções confirmadas em um único dia nos últimos 3 meses, conforme dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Ainda de acordo com o levantamento, 12 óbitos foram registrados no mesmo período de um dia. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o coronavírus contaminou mais de 2.200.000 pessoas em todo o território mineiro. 56.695, infelizmente, perderam a vida por causa do coronavírus. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que a Ômicron já é a variante do coronavírus responsável pela maior parte dos novos casos em Minas Gerais. E em Belo Horizonte, a Prefeitura abriu hoje mais 20 leitos de enfermaria Covid para atender a alta demanda de pacientes. Apesar desse reforço, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria continua subindo. De acordo com o boletim divulgado hoje, a taxa de ocupação é 78,4%. A ocupação de leitos de UTI continua no patamar amarelo, em 62,2%, e a taxa de transmissão em 1,17%. Os casos de gripe e Covid estão lotando unidades de saúde em várias cidades. É o caso de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e Poços de Caldas, no sul de Minas, onde hoje, das 800 pessoas atendidas no hospital de campanha, 200 testaram positivo para Covid-19. De acordo com a pasta municipal, nenhum caso da Ômicron e H3N2 foi confirmado na cidade. Porém, as amostras já foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e aguarda os resultados. Nesta terça-feira, o responsável pela Secretaria de Saúde de Caratinga reforçou o alerta para a população manter todos os cuidados necessários para evitar a contaminação e a transmissão do novo coronavírus. Conforme Eric, o número de atendimentos nas unidades aumentou. Estamos aqui para falar do aumento e o registro do número de pessoas que têm procurado as nossas unidades de saúde com a síndrome gripal. São pessoas que estão apresentando dor de cabeça, febre, dor de garganta, dor no corpo e fraqueza. Nesta unidade de medicina diagnóstica em Poços de Caldas, nas últimas semanas, houve um boom na realização de testes de Covid-19. Aumentou muito a demanda nesses últimos, vamos dizer, começo da semana passada, já o volume começou a chamar atenção. Provavelmente um resquício das festas de Natal, né? Mas logo aí vem o Ano Novo e a preocupação é grande. Então, realmente, o volume está sendo muito elevado, a procura pelos testes de Covid. Apesar do novo aumento de casos de Covid-19 em Poços de Caldas, a grande maioria das pessoas testadas tem apresentado sintomas leves e moderados, reflexo da vacinação, segundo a Secretaria de Saúde, que ainda garante que a pandemia na cidade está sob controle. E nós observamos que muito desse aumento se deve também às pessoas de Poços de Caldas que residem fora e que vieram para cá. E algumas delas, infelizmente, trouxeram o vírus. A procura por testes em farmácias também aumentou. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o aumento foi de 44%. Entre 13 e 19 de dezembro, foram 137.618 atendimentos, que representam 9% a mais do que o verificado entre 6 e 12 do mesmo mês. A alta na testagem coincide com um surto de gripe provocado pelo vírus da influenza. Entendemos que essas aglomerações ocorridas no mês de dezembro
que é um mês de festividades, é um mês de encontro, é um mês de congraçamento, enfim. Então a gente tem que entender que isso possa acontecer. E além disso, nós tivemos também um período um pouco diferente do ponto de vista climático. Nós tivemos muita chuva e muito frio. Portanto, isso levou também ao aumento da síndrome gripal. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita a pedido do Conselho Federal de Farmácia, mostrou que a automedicação é realizada por 77% dos entrevistados. Quase metade deles se automedica pelo menos uma vez ao mês e 25% fazem isso todos os dias ou uma vez na semana. Para conversar sobre os riscos da automedicação, nós recebemos Márcio Nerrabi, que é pediatra e infectologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz. Boa noite, Márcio. Eu começo te perguntando sobre essa automedicação em tempos de Covid e de epidemia de gripe. São riscos maiores? Sim, a gente tem que lembrar que não existe só a gripe e a Covid circulando no Brasil, né? São surtos que estão acontecendo em maior e menor intensidade, dependendo da cidade. E a gente lembra que nessa época de verão existem outras doenças que também circulam, como a dengue, a zika, a chikungunya, e que pode mascarar um quadro mais grave, às vezes até de um quadro de pneumonia, de infecção urinária ou de outra patologia que a gente não tem certeza. E aí a automedicação pode te atrapalhar nesse diagnóstico ou retardar esse diagnóstico. Pois é, Márcia, a gente está vendo centros de saúde, UPAs lotados, né? Tomar um medicamento ali contra febre, um anti-inflamatório é problemático? Mesmo com sintomas leves, a pessoa deve procurar um médico? Então, dependendo do que aquela criança ou que aquele adulto tenha de base, é melhor procurar um médico, sim. Né? A gente sabe que existem doenças leves, resfriado comum, por exemplo, uma doença leve, que não é necessário que a mãe leve aquela criança na emergência, simplesmente porque a criança está em ótimo estado geral. Por outro lado, se você é uma senhora que tem outras patologias de base, pressão alta, diabetes, é melhor que você seja atendida sim, porque isso pode se desenvolver de um quadro grave e aí é importante ser avaliado por um profissional de saúde. Certo, Márcio, a gente está vendo casos das pessoas contraindo gripe e, ao mesmo tempo, Covid-19. A gente já sabe alguma coisa desses casos? A automedicação pode ser ainda mais grave? Então, na verdade, a gente agora está fazendo diagnóstico dessas duas patologias ao mesmo tempo, porque para você, embora isso pareça ser novo, isso não é novo, né? Desde que começou a pandemia, isso já podia acontecer. Só que agora, com esses métodos diagnósticos que têm de maior quantidade, né, alguns testes rápidos que se vendem inclusive em farmácia ou em algumas unidades de pronto atendimento, que podem fazer também esse tipo de teste, a gente acaba fazendo mais diagnóstico dessas duas doenças. É claro, de novo, se a pessoa tem algum fator de risco para complicação, você ter as duas doenças ao mesmo tempo, realmente você pode ter um quadro mais grave. Mas, habitualmente, tanto a Covid-19 quanto a gripe são quadros brandos na sua grande maioria. Se medicar, se automedicar, eu não vejo problema se você usar um antitérmico, se você fizer uso de lavagem nasal, eu não vejo grandes problemas nisso. Agora, antibióticos, né, que às vezes as pessoas compram mesmo sem receita, o uso de medicamentos anti-inflamatórios não devem ser utilizados de forma indiscriminada, aí sim você pode ter um agravamento do quadro em alguns casos, principalmente naquelas pessoas que já utilizam outros medicamentos de forma crônica. Por exemplo, antihipertensivos, de medicações quimioterápicos para tratamento de câncer e outras patologias. Certo. Márcio, além de aliviar os sintomas, né, os medicamentos fazem algum efeito contra essas viroses, contra a Covid, contra gripe, ou é só alívio de sintomas mesmo? Uma excelente pergunta. Nenhum desses remédios em curto tempo diminui a duração dos sintomas. A gente sabe que pessoas que têm fatores de risco, né, idosos, pessoas que têm algum problema no sistema imunológico, pessoas que têm outras doenças de base, merecem ser atendidas e, em alguns casos, é necessário a utilização de antivirais contra o vírus da influenza. Mas esses remédios devem ser prescritos por profissionais de saúde, em sua maioria.
Aquela pessoa que está sempre se automedicando, sempre tomando um remédio, corre risco dela criar uma resistência ou mascarar algum quadro mais grave também? Se forem medicamentos que possam ser comprados nas farmácias como antitérmicos e analgésicos, eu acho muito pouco provável disso ter algum problema. Agora, se você usa remédios, às vezes junto, né? A pessoa toma um analgésico junto com um antitérmico, um analgésico junto com um anti-inflamatório, isso sim pode levar a alguns problemas. Por exemplo, problemas digestivos, problemas relacionados à coagulação. Então, a gente não deve utilizar ou problemas relacionados a problemas renais, né? Anti-inflamatórios são remédios que devem ser prescritos sob prescrição, devem ser usados sob prescrição médica. Certo. A gente já tem alguma novidade sobre esses antivirais que foram aprovados pelo mundo? Estão se falando no uso deles contra a Covid. Sabe quando chega no Brasil e como que eles podem ajudar? Então, mais uma vez, né, a gente ficou muito animado com essas drogas novas inventadas para tratamento de Covid-19 em pessoas com fatores de risco no início do tratamento. São realmente drogas que têm uma grande promessa para vir por aí. Eu não sei ainda quando isso vai chegar no Brasil. Eu espero que chegue logo, porque a gente está vivendo uma pandemia e agora com essa entrada da nova cepa, a gente precisa disso para ontem, né? Então, assim, seria muito interessante que a gente já pudesse disponibilizar esses medicamentos de novo sob prescrição médica. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque essa cepa se transmite de uma forma muito rápida. Tá certo, Márcio. Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite para você também. Obrigado a vocês. Em instantes você confere, a Copinha movimenta os times mineiros e o novo salário mínimo e suas consequências para a economia. A gente volta já. Olá! Em ano de eleições, os assuntos relacionados à política tendem a ganhar espaço nas conversas cotidianas e também nas redes sociais. E a internet promete, mais uma vez, ter impacto direto no resultado das urnas. Nesse contexto, como tem sido a participação dos jovens nas discussões sobre o tema? E de que forma o ambiente virtual tem ajudado a formar o comportamento desses eleitores? Confira logo mais no Opinião Minas. É às 8h30. Até lá! Com o período de fortes chuvas em Minas Gerais, milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. Atenção, servidores inativos em afastamento preliminar à aposentadoria e pensionistas do Estado. O governo suspendeu novamente o recadastramento anual obrigatório, conhecido como prova de vida. O recadastramento ficou suspenso durante a pandemia e o governo anunciou que ele seria retomado em janeiro deste ano. Mas, nesta tarde, a Secretaria de Planejamento e Gestão voltou atrás na decisão. A nova suspensão acontece por causa da alta de casos de Covid-19 e de gripe. Os pagamentos serão feitos normalmente. Quem tiver dúvidas pode abrir uma consulta no site www.rhresponde.mg.gov.br/cliente. O salário mínimo de R$ 1.212 começa a ser pago no mês que vem e ele é 5 vezes menor que o necessário para movimentar a economia do país, segundo cálculos do Diese. R$ 6.000. Segundo o Diese, esse deveria ser o valor atual do salário mínimo. Já pensou?
Significaria ter mais possibilidade de alugar uma casa melhor, de ter mais compras no supermercado. Tem uma geladeira nova, eu ia comprar para tirar a minha velhinha de lá. O cálculo se baseia nas necessidades básicas de uma família com 4 pessoas, a partir dos direitos fundamentais enumerados pela Constituição: alimentação, educação, moradia, transporte. Mas o próprio DIEESE sabe que esse valor agora é inalcançável. Desde 2020, nenhuma categoria que tem rendimentos atrelados ao salário mínimo recebeu ganhos reais. E este ano, mais uma vez, o mínimo mal teve a recomposição da inflação. Na prática, isto significa que as pessoas vão viver pior. Com o seu salário mínimo, comprar menos mercadorias que precisam. Para a economia do país, isto também é ruim, porque isto significa menos consumo. Nos cálculos do DIEESE, não conceder ganhos reais aos salários freia toda a economia do país. E a lógica é simples: salários maiores estimulam o consumo e também aumentam a arrecadação. O salário mínimo é um valor que contribui muito, por exemplo, para a redução da desigualdade, para a distribuição de renda, e os dados mostram que é possível fazer uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo do Brasil é hoje o segundo menor entre os 38 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Só estamos à frente do México. O primeiro colocado com maior salário é a Austrália. E analisar esses dois extremos da lista fala muito sobre nós aqui no Brasil. Que o grande impulsionador da economia da Austrália também é o agronegócio, o maior freguês da Austrália também é a China, e a Austrália tem a maior mineradora concorrente da nossa Vale, a Rio Tinto. É um país muito parecido. A Austrália paga um salário mínimo 5 vezes maior que a do Brasil. E a gente encerra com o esporte. O Cruzeiro Sub-20 está em campo agora pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário é o Palmas do Tocantins. O placar está em 2-0 para o Cruzeiro. Já a base do Galo esteve em campo hoje à tarde também pela competição. O Galinho venceu o Andirá do Acre por 1-0. E o Galo fez uma importante renovação de contrato hoje. O goleiro Everson assinou com o time até o final de 2025. O vínculo anterior se encerrava no fim deste ano. E a Justiça determinou o bloqueio de parte da premiação do Atlético pelo título do Brasileirão. R$1.400.000 foram retidos por causa de uma dívida do Galo com o empresário André Cury na compra do atacante de Santo em 2019. O Jornal Minas termina aqui. Você revê as nossas reportagens nas redes sociais. Fique agora com o programa Palavra Cruzada. Boa noite, até amanhã. A seguir, Palavra Cruzada. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo a cada ano é desperdiçado. São 1,3 bilhão de toneladas de alimentos no lixo. Enquanto isso, 1 bilhão de pessoas vivem na mais absoluta miséria. O desperdício de alimentos aumenta o gasto de recursos como água, terras, energia e trabalho. Pense nisso. Que tal participar do Cinematógrafo? É só mandar um vídeo ou um áudio para esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela com uma dica de filme ou série. Lembrando que é importantíssimo falar o nome e a cidade da onde você está falando. A gente conta com a sua participação aqui no Cinematógrafo.
Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Mineiro, quando morre, vira montanha. A frase é de um dos arquitetos e urbanistas mais respeitados do país, o mineiro Gustavo Pena, e foi escrita para homenagear um amigo. Para ele, a arquitetura tem a missão de tornar o homem maior e, exatamente por isso, defende que as cidades tenham elementos gentis, capazes de incentivar o encontro e o convívio entre as pessoas. Aliás, gentileza e bom humor são características marcantes da personalidade do arquiteto, garantem os amigos dele. No programa Palavra Cruzada de hoje, vamos conhecer mais da vida deste profissional, que também é um dos responsáveis pelo Memorial de Brumadinho, obra inserida nas Montanhas Mineiras para denunciar os horrores daquela tragédia e também homenagear as 272 vidas engolidas pela lama. O programa Palavra Cruzada começa agora. Quem me acompanha nesta entrevista é o jornalista Alex Bessas, natural de Lagoa da Prata, centro-oeste de Minas. Ele é repórter do jornal O Tempo e da Rádio Super FM nas editorias de Cultura e Comportamento. Trabalhou no estado de Minas, Hoje em Dia e Jornal Pampulha. Mora em Belo Horizonte desde 2013. É membro do Viva JK, coletivo voltado para a valorização cultural e patrimonial de uma das obras modernistas mais importantes de Minas Gerais, o famoso Edifício JK. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar um abraço, de... Alex, Dani, querida. Obrigada. Vamos falar do seu trabalho, claro, né? E começar do final. O que você tem feito hoje? Trabalhado especificamente nesse memorial ou tudo de uma vez só? Você é aquele inquieto que precisa estar voltado para todas as áreas? Eu acho que eu sou clínico geral mesmo, assim, arquitetura, porque eu já projetei, assim, desde um tapete, uma cadeira até uma cidade. Então, eu acho que a coisa mais importante de arquitetura é a gente saber que é o fator que te estimula é o outro, não é? É na direção do outro. É alguma coisa que sai dentro de você na direção da expectativa de alguém ou da demanda de alguém. Então, é muito divertido você trabalhar com interlocutores variados. Por exemplo, nós estamos fazendo agora um trabalho, que eu estava até comentando com o Alex aqui antes, que nós estamos fazendo um trabalho na PAC, que é um trabalho para um restaurante para os que estão cumprindo pena na penitenciária entre São João del Rei e Tiradentes. Estão fazendo um trabalho para a Central Única das Favelas, que é uma sede lá no meio do aglomerado da Serra, que nós fizemos para o Francis, para o Nego Zezé, para o Zezé. Então, são trabalhos que nós estamos fazendo que são coisas independentes. Ao mesmo tempo, estou fazendo o Museu da Imagem do Som em São Paulo, que vai acolher a exposição imersiva do Portinari. Né, trabalhando em Conceição do Mato Dentro. Fizemos um trabalho também agora para o café no sul de Minas, em Três Corações, que é um centro de processamento de café. Então as escalas são muito variadas. É muito divertido trabalhar com gente de todo tipo, com pessoas que te trazem uma novidade a cada dia, entendeu? E a gente se sente muito estimulado nisso, né? A equipe nossa se diverte, toma susto. Agora acabamos de fazer um negócio aqui, que é lá no Colégio Arnaldo, que está acontecendo agora, que é um restaurante, entendeu? Dentro do teatro do Colégio Arnaldo, que é um lugar que vocês nunca viram. Eu acho que muito pouca pessoa viu lá. O forro todo pintado com motivos musicais, nós inserimos lá dentro um restaurante que o Léo Paixão é o cozinheiro e o chefe, e nós fizemos lá uma instalação, está lá funcionando agora. Ou seja, tudo ao mesmo tempo. O tamanho do projeto não diminui a paixão. É divertido. Você sabe o que eu acho? Você falou aí no início, eu gostei de dizer que eu tenho que ter uma certa esperança no fazer. Porque eu acho que seria muito difícil se você chamasse um arquiteto, que é o construtor de uma coisa que vai surgir no futuro, se essa pessoa é pessimista, né? Derrotista, se ela não acredita que existe uma esperança. Eu acho que é interessante o trabalho de viver a expectativa. É porque isso é o que estimula. Move, né? Gente. O novo sempre vem, ponto. O novo sempre vem. Pode ser que você não queira, mas o novo virá.
entendeu? Então você tem que renovar dentro de você mesmo esse espírito criança, esse menino travesso. É verdade. Que o Fernando Brant falava, né? Há um menino, há um moleque morando no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. É verdade. Alex, você pode me interromper aqui no momento que você quiser, tá? Boa noite. Eu já queria começar com depois do final, então. Já que a gente começou do final, aí eu já começo com depois do final. Tem algum projeto que ainda não foi realizado, mas que mobiliza muito seus afetos? Aquele projeto que você fala, nossa, esse é o projeto. Que tá aí, também não sei, né? Talvez o Gustavo seja supersticioso e não queira abrir um projeto que começou. Mas, se acaso não for... Olha... Eu acho que o meu escritório, eu olho assim nas paredes, tem tanta coisa que não aconteceu, não é? É interessante, por exemplo, no Parque Municipal tem um centro, que eu te falei das crianças, né? Tem um centro lá que é o varandão do parque, que é um espaço, eles chamam de espaço multiuso. É um nome acadêmico, espaço multiuso. Eu preciso chamar de varandão, porque varanda tudo é bom, né? Quem não tem varanda, né? Tudo com varanda é melhor, né? Então... Parque municipal com uma mega varanda. Esse negócio não sai. Eu não entendo por que não sai. O Memorial da Liberdade de Imprensa em Brasília. Fiz esse projeto, ganhamos prêmio internacional. Por que não sai? Não é? Então, são dores que a gente sente. A Casa do Jornalista, que tinha a Praça da Notícia, que o Carlos Monte Andrade falou dela, foi uma honra que eu tive. Por que não saem uns projetos que são generosos para a cidade, que construiriam a sua posteridade, porque um projeto bem feito surge outro, estimula o outro arquiteto a fazer e todo mundo a fazer junto. Inspira, né? Da mesma forma que um projeto mal feito estimula a feiura da cidade, a tristeza, né? Então eu acho que a gente tem que juntar coisa boa para fazer uma coisa boa maior, né? E quem idealiza às vezes os projetos e sonha com eles, se frustra um pouco quando eles emperram, porque você planeja que as pessoas, no caso do Gustavo, que trabalha tanto essa gentileza, esse convívio, você planeja que as pessoas estejam ali e aquilo está num papel somente. Uma gestação que não chega no parto. Mas nós vamos fazer. O que eu falo é o seguinte, eu lembro de uma coisa que o Jaime Lerner, que foi muito meu amigo recém-falecido, dizia, Gustavo, você tem que tomar muito cuidado com as suas ideias. Porque um dia você está andando na rua, te toca nas costas, você olha, fala, sabe quem sou eu? Só aquela ideia sua de 20 anos atrás nem aconteceu hoje. Não é isso? Então, a ideia da gente tem que ser bem plantada, entendeu? Ela tem que ser plantada como quem quer que a árvore cresça. Não é? Eu não vou plantar uma coisa que eu acho que não vai gorar, eu quero que ela cresça. Né? Gustavo, você acha que veio de onde esse seu interesse pela arquitetura? Porque foi também uma vida dedicada a isso, a esses estudos, né, a essa forma gentil de olhar a cidade, ousada de projetar obras grandiosas, né, que você falou para a gente da leveza do aço e do concreto no ar. De onde veio esse olhar? É desde a infância? Teve uma inspiração? Hoje você é inspiração para muitos. Quem te inspira hoje? Olha, eu acho que essa questão da arquitetura, para mim, eu, de alguma forma, eu não tinha jeito de escapar dela. Por quê? Em primeiro lugar, Pampulha. Meu avô tinha uma casa na Pampulha que a gente era meio que a gente ia lá e ficava olhando aqui a Pampulha. Pampulha já tinha 12 anos quando eu nasci. Depois meu pai foi convidado para Brasília, ele construiu o Catetinho. Eu tenho uma foto no meu escritório que é meu pai do lado do Oscar Niemeyer no Catetinho. Quer dizer, eles foram amigos. Quando Brasília foi inaugurada, foi em 1965, eu estava no início do ginásio, fomos lá visitar Brasília. Quer dizer, para uma criança daquela idade, e num projeto desse de arquitetura, que era transformador do país, um país que tinha uma arquitetura calcada em códigos europeus e da École des Beaux-Arts, aquela coisa toda asa de borboleta, simétrica, partir para uma aventura modernista, né, maravilhosa, isso era o convite máximo para o arquiteto. Então, quer dizer, eu fui sempre estimulado isso e adorava mexer com coisa. Carrinho de rolimã, e fazia papagaio, fazia coisa, fazia manivela.
Então era um período muito gostoso da minha vida, que é um período da invenção, do fazer. E aí essas coisas foram indo e eu naturalmente não fui pensando muito. Um dia eu estava dentro da escola de arquitetura. Eu lembro do meu padrinho, que eu tinha naquela época, não havia vestibular geral, não. Era, cada unidade fazia. Eu fiz na escola de arquitetura e na federal engenharia. E passei os dois. Eu tive um lampejo, um estalo de Vieira, uma época que eu era péssimo estudante, repito, eu estudei loucamente no terceiro científico e fiquei. Passei tudo. Aí ele perguntou assim, mas o que você vai fazer? Engenharia ou arquitetura? Eu falei, vou fazer arquitetura. Ele falou, mas por quê? Ele era engenheiro, né? E havia esse preconceito. Engraçado que essa pergunta nunca deixou de existir para mim. Porque todas as vezes que eu falo disso, eu lembro dessa mesma questão que aconteceu há tantos anos atrás. E por que você respondeu? O que você respondeu? Por que você vai fazer arquitetura e não fazer? Eu acho que não consegui responder. Tem certas perguntas que você não responde na hora, porque você fica assim, essa pergunta eu vou deixá-la aí. Entendeu? Vou descobrir. Vou responder com a vida, com a minha trajetória. Deixa ela me cutucar mais um pouquinho. Eu acho que eu estou muito novinho. O fato de viver em Belo Horizonte, isso também impacta a forma como você trabalha, né, Gustavo? Porque é uma cidade que convive, uma cidade, é um chavão dizer, né, vocacionada para o moderno. Queria te ouvir sobre isso. Belo Horizonte tem uma cidade, é engraçado você falar isso. Ela começou com o desenho da École des Beaux-Arts francês, que é exatamente essa arquitetura em que as avenidas são em diagonal e as quadras ortogonais. Olha os prédios da Praça da Liberdade, são prédios todos simétricos. Arquitetura de ordenança, que é o palácio no fundo, aquelas linhas das palmeiras e os prédios simétricos, praticamente simétricos na praça. Você imagina que isso foi o último grito da École des Beaux-Arts. Quer dizer, essa cidadezinha jovem, logo depois entrou num dos primeiros gritos do modernismo do mundo. Então, é uma cidade de contrastes. Mas hoje você acha que ela seria assim, se continuasse nesse princípio, nesse modernismo? Eu acho que faltou em Belo Horizonte uma espécie de amor a ela, sabe? Como era uma cidade de pessoas que vieram de outras cidades de Minas, ninguém amava Belo Horizonte. Então eles deixaram, da Avenida do Contorno para fora, os bairros foram perdendo aquela qualidade. Né? E os edifícios também, né? Verdade. No próximo bloco nós vamos falar dessa questão do pertencimento, que você tem muito com a cidade, um amor, né? Que as pessoas que conversam, que veem suas entrevistas, percebem essa sensação de pertencimento, do querer cuidar da cidade e outras curiosidades que a gente vai mostrar aí das suas obras. Tá o Palavra Cruzada volta bem rapidinho, fique por aí. Cinematógrafo. Sexta, 8 da noite. Reapresentação, domingo, 1h30 da tarde. Quinta, 10 da noite. Sabor e Afeto. As receitas e histórias da comida mineira. Um programa que provoca memórias e recordações em cada prato. E ainda viaja pelos caminhos de Minas, conhecendo as cozinhas, quintais, fogões, onde são preparadas estas delícias. Toda quinta, 8 da noite. Reapresentação domingo ao meio-dia.
Estamos de volta com o programa Palavra Cruzada e no bloco anterior o Alex fez uma pergunta para o Gustavo sobre essa questão do pertencimento à cidade, né? Esse amor que você tem. Você é nascido aqui, a gente tem até uma foto aí sua de criança para você contar um pouquinho dessa infância. Belo Horizonte é interessante o seguinte, porque estou eu e meu irmãozinho aí, ó, meu irmão querido Raul, que além de ser meu irmão, é meu sócio. Engraçado. Eu sou meu compadre. Então, isso é bom. De coisa. Bom, então, olha lá, Rua Antônio Buquerque, 867, telefone 23550. Eu lembro até do número. Memória. Mas então, eu acho assim que essa cidade, minha mãe é Belo Horizontina, que é uma coisa interessante, porque minha mãe, o Belo Horizontino, normalmente os pais vieram de outras cidades. E minha mãe nasceu em Belo Horizonte, quer dizer, uma coisa rara. Então eu sou, as minhas referências que minha mãe me transmitiu, meu pai é de Cataguases, mas minha mãe, as referências todas que minha mãe transmitiu eram todas daqui, né? Então é natural que você receba esses símbolos do que significa a sua cidade, da Serra do Curral. E eu explorei essa cidade toda, explorei de bicicleta, eu andava por tudo. A gente, é uma coisa muito interessante. A gente brincava na rua, jogava bola na rua, bente altas, bandeira. Queimada. Nossa, isso mostra que a Belo Horizonte era mais aberta para criança. Dá para recuperar isso? Você sabe que passava um rio, às vezes inundava o rio, que era na Rua Antônio Buquerque, inundava a rua. Eu virava uma mesa de passar roupa, que tinha assim, punha uma lona nos pés da mesa. Estava eu e meu irmão e minha irmãzinha lá dentro, a gente navegando daquilo. Quer dizer, uma coisa que só você... Era uma época de você criar simbolismos, significações, interpretações. Essa coisa é muito importante para a criança. Por isso que hoje em dia, eu acho que na pandemia, quem sofreu mais de todos os que compõem o nosso universo foram as crianças, porque elas perderam esse tempo de se explorar. São 2 anos que jamais voltarão, que os meninos tinham que explorar a natureza, explorar o outro, explorar a convivência, explorar livremente, não sobre aquele regime do não pode, não sabe, não é isso, fica uma coisa mais... Então eu acho que nós temos que fazer nossas cidades agora pensar em crianças. Se a gente, qualquer prioridade, tudo, primeiro a criança. As cidades sempre foram muito projetadas para carros, para 4 rodas. Dá para a gente começar a pensar em cidades menos pensadas, onde o protagonismo sai das 4 rodas e vai para o sujeito? Pois é, mas você vê o seguinte, de quando que as cidades começaram a ser planejadas para o automóvel? Quando surgiu o automóvel e a indústria cresceu e enfiou o automóvel em todo mundo, né? Porque antes as cidades eram escala gregária, você convivia nas cidades, uma cidade medieval, as cidades no mundo, em toda a história do homem, a história da convivência. Agora, se você reparar, naturalmente, em vários pontos da cidade, criam os núcleos onde a turma se reúne, são as esquinas. Por que nós vivemos numa cidade maravilhosa? Porque é cheio de esquina. Por isso que aqui é o Clube da Esquina, não é? Por que eu tenho essa vida? Porque eu convivi com essa gente, eu convivi nessa cidade, por isso que eu vou voltar sempre a isso. Eu convivi com o surgimento do Clube da Esquina, com o Milton Nascimento, Tony Horta, meu amigão, Otávio Moura, Fernando Brant, amicíssimos, Juarez Moreira, a música, né? Depois vem o pessoal do Grupo Galpão, uma maravilha, fazendo essa coisa desse teatro de rua. Depois os caras mesmo da dança do Grupo Corpo. Depois as artes plásticas com Amilcar de Castro, Fernando Lucchesi, Marcos Coelho Benjamin, Zé Bento. É muito bom esse tempo. Eu acho que nós temos que reinstalar esse tempo. Os arquitetos todos. Quando eu convivi, minha turma era o Veveco, o Ello Maia, né, o Quajô, o João Diniz, né, era uma turma que a gente convivia e tinha um bando de gente que ficava em volta, que nós trabalhávamos e juntava, fazia um trabalho juntos, a gente se divertia e a gente se gostava muito. Então os tempos hoje foram meio que separando as pessoas, né? Então eu acho que agora a gente vai ter, talvez tenhamos aí uma demanda de retomar valores. Rápido.
A gente falou na abertura do programa sobre o projeto que vocês têm trabalhado, que é o Memorial de Brumadinho. E eu queria mostrar uns outros trabalhos que a gente tem imagens aqui para você comentar rapidamente, que são muito pontuais na sua carreira e que é impossível olhar e não se lembrar seu nome. Essa é a Academia Mineira de Letras, né? Quer dizer, a convivência do Luiz Signorelli, que foi padrinho do meu pai e da minha mãe de casamento, e o trabalho que eu faço é para homenagear, né, a casa que ele fez por Borges da Costa. Então, o anexo da academia é respeito, é um gesto de carinho. A gente mostra aí que os tempos podem conviver em harmonia, né? É que cidade é soma de tempos, não é supressão de tempos, como alguém... Essa Escola Guiar, eu fui convidado aí pela Escola Guiar, estive lá com a Yara Tupinambá, com ela no dia, com a Milka de Castro. Então a Escola Guiar é um trem de ferro, né? É um trem que fica na montanha de Minas. O Guiar é esse patrimônio nosso maravilhoso. E a escola feita de saco de aço e totalmente aliviada do solo, né, para a visão atravessar, e gera uma praça vazia, tá vendo aí? O vazio é a tela em branco do artista, né? O vazio é a pergunta. O Expo Minas, eu brinco aí com os paulistas que esse é o nosso YMB. Né? É o Expo Minas, que é o Centro de Exposição de Minas Gerais, e que tem esses 3 pavilhões e, sinceramente, trabalhamos muito, eu lembro do Jorge Noma Kutova, que me deu consultoria nisso, é um projeto feito para funcionar. Foi aí o encontro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi aí dentro, e foi um sucesso. Mudou a história, né, do muda Estado, a história, né, essa obra. São gestos amplos, entendeu? Que eu acho que a gente tem essa coisa de Minas Gerais, diz assim, Minas pensa tudo em inho. Queijinho, cachaçinho, costelinho, cafezinho, torresminho, assim. E a gente começa a achar que tem que se fazer predinho, aí tem prefeitinho, tem tudo em inho. E não, pode ser amplo, Por que não pode ser amplo e generoso? Por que nossa terra não pode ser uma terra que convida, né? Esse aí é um dos orgulhos da minha vida, que foi um concurso da Unesco, que é o Museu de Congonhas, que é um museu para o Aleijadinho, para os profetas do Aleijadinho, o maior artista das Américas. E esse trabalho está agora para ser expandido, ganhar a Sala dos Profetas. Mas esse museu, ele foi comandado pelo Sérgio, né? O Sérgio de Minas, né? Ele foi a pessoa que nos ajudou. Esse museu está encaixado na terra. Ele pertence a Congonhas, e Congonhas não entendia por que ela tinha que carregar aquele fardo. E é um prédio que parece que ele aparece e desaparece, é uma coisa curiosíssima. Você sabe isso, engraçado. O cara do valor chegou e falou assim, interessante esse prédio. Eu passei aqui na porta e não vi o prédio. Foi uma hora emoção que eu já tive na vida. Porque tem um amigo meu que fala uma coisa, ele chama Aquiles Coelho Maciel, espero que ele esteja me ouvindo, porque eu adoro ele é de Sete Lagoas. Ele fala o seguinte, Gustavo, repara que tem que ter arquitetura do sim, arquitetura do não e arquitetura do talvez. A arquitetura do sim é aquela que arrasa tudo e aparece, sou arquitetura. A arquitetura do não é aquela que é tão mimética que você nem percebe que ela existe. E a arquitetura do talvez, que acho que é essa daí do museu, que aparece quando é preciso e desaparece quando é fundamental, entendeu? Sem dúvida. O desaparecer, às vezes, é a homenagem à coisa maior que existe. E o aparecer é o depoimento do tempo presente, que é fundamental que a gente tenha um depoimento da nossa presença aqui e da nossa atitude. Então, são 2 coisas que eu acho que... Esse aí é um trabalho interessante, recém-inaugurado, que é um centro de processamento de café de altíssima qualidade, fica em Três Corações. Café ganhou prêmio no mundo, esse café ganhou prêmio no mundo. Eles fizeram esse centro de processamento. Eu fiz um grão de café imenso na fachada, que imprimiu a sua presença e escapa dali, né? E deixa isso impresso. E esse negócio virou o quê? Virou pacote do café, virou a camisa, virou o orgulho deles, virou a referência. Então, é muito simples a forma, mas ela tem esse poder de síntese, né? O grão do café está aí, ó. Ele imprimiu na fachada a sua força. A gente está quase encerrando o programa e eu queria
citar aqui uma frase sua também, que eu falei no começo, que mineiro não morre, né? Mineiro, quando morre, vira montanha. Tem uma outra que é interessante, que você fala assim, não são as pessoas que fazem arquitetura, são as palavras. Meu avô era poeta, então eu sou ligado à história da palavra e acho que ela dá pistas maravilhosas. Se falar leveza, levanta toneladas de concreto no ar. A gente nos bastidores falava disso, que é importante a palavra na sua vida como arquiteto. Nossa, eu acho que a palavra é importante para começo, para o princípio e para o fim, né? Para a entrega do projeto. Quando começa, eu estou ouvindo palavras. São as pessoas que estão me falando palavras. Eu tenho que estar lá ouvindo e tentando dar uma espacialidade nessa palavra que vem. Depois você pode ser uma cidade, pode ser uma instituição, pode ser uma família, eles vão falar palavras para mim. E depois você tem que descrever o projeto, você tem que falar sobre ele. Então você tem que, mais uma vez, usar a palavra. Mas se eu for falar de palavras, você fala assim, como a palavra pode? Então eu falo assim, ouça o que a palavra enseja, institui, estabelece. Fala claridade, aí é janela aberta, não é isso? Fala coesão, encontro, aí a curva se fecha. Fala de leveza, como eu falei, né? Aí você levanta, os pesos todos perdem a sua compressão no chão. Então, esse tipo de coisa tem... A psicanálise gosta muito desse tipo de olhar por trás do significado óbvio. Então, tem uma palavra aqui que tem um significado óbvio. Eu olho por trás dela, ou olho como ela se encaixa com a outra, e nesse intervalo entre uma palavra e outra existe lugar. Vamos ficar com o sabor de conversar mais aqui, de falar mais palavras. Obrigada, Alex, pela sua presença aqui hoje. Vocês pelo convite. Eu te agradeço muito. Gustavo, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu fiquei em casa aqui, eu achei que eu estava até... Se tivesse um chopinho aí, eu até aceitaria. Mas a gente vai se ver em novas oportunidades, viu? Tá bom. Obrigada. Então tá bom. Obrigada pela sua presença aí do outro lado e a gente se encontra num próximo Palavra Cruzada. Boa noite, até lá. A seguir, Opinião Minas.